Realmente não queria que fosse assim, mas aconteceu. Aí, o contexto... Vocês acompanharam hoje pela manhã aquele bate-boca que houve na sala. Eu confesso aos senhores e às senhoras que eu estava com aquilo entalado na minha garganta, porque há 2 dias eu fui procurado, e a senadora também tem essas informações, de denúncias gravíssimas. E nós acabamos de protocolar na Polícia Federal uma notícia de fato. Nós estamos preservando nomes aqui desse processo. Vai ter um anexo. A gente está aqui preservando os nomes das vítimas desse processo. Há uma criança de 8 anos e uma jovem de 21 anos. E as acusações aqui são muito sérias. Acusações com diálogos, com gravações. Uma criança de 13 anos, quando a gente fala para dar luz a uma criança, nós estamos falando de muita coisa, de estupro de vulneráveis, nós estamos falando de pedofilia. Infelizmente, a gente está aqui vivendo isso hoje. Confesso aos senhores aqui, senhoras, que foi um dilema que nós estamos vivendo há 2 dias. É uma história que agora vai ter um processo por parte da Polícia Federal, mas é uma história terrível, de pedofilia, de estupro de vulneráveis, até de trabalho escravo. E num momento como esse, o que a gente quer aqui é que a Polícia Federal faça o seu trabalho. Nós temos preocupação, inclusive, a senadora Soraya aqui, com a proteção dessas vítimas, que vivem numa situação de muita vulnerabilidade, todas, e a proteção física. Nós temos preocupação, de fato, com a proteção física dessas pessoas. Eu queria que a senadora Soraya, depois eu quero falar outra coisa sobre a CPI e escutar vocês. Vai. Bom, nós recebemos essas denúncias e, além das denúncias, que nós vislumbramos indícios seríssimos, nós pedimos o pedido foi um pedido de socorro, de desespero dessas pessoas, desespero, pedindo socorro. Acredito que na minha condição de mulher, aqui foi por isso que me procuraram. Confesso que eu estou extremamente agoniada, chateada e nervosa com essa situação. Não é fácil. Nós devemos respeitar a presunção de inocência, uma garantia constitucional de todas as pessoas. Peço para que não haja um pré-julgamento. Não é a nossa competência de legisladores, cuidar desse tipo de situação. Então, a nossa obrigação é enviar para as autoridades competentes, é o que nós estamos fazendo. Num rompante, isso foi externalizado e eu entendo por quê, porque eu também estou engasgada, estou estupefata, estou abismada com o que nós vimos, ouvimos, enfim. Então, é este o motivo. Infelizmente, aconteceu hoje. Nós gostaríamos que vocês respeitassem, né? Vai tramitar em segredo de justiça. E se uma acusação tão grave dessa, se ela não for verdadeira, é simples da pessoa resolver. Basta um exame de DNA. É simples. Então, ao mesmo tempo, nós estamos aqui, exame de DNA da pessoa acusada, certo? Da pessoa acusada. Porque já ouvimos aí que há exames de DNA, que há homônimos, algumas coisas estão transitando pelos corredores. Mas a acusação não é essa. Então, a pessoa acusada que se coloque na posição ou à disposição de oferecer material para um exame de DNA. O que nos preocupa realmente, além da segurança dessas vítimas, porque se tratam de 2 crianças, hoje, na verdade,
uma já é maior de idade, mas também estamos preocupados até com a nossa segurança aqui, porque não é fácil estar no nosso lugar falando sobre algo assim, externalizando, dando publicidade a algo tão grave e tão sério. Então, que todos tenham paciência e respeitemos o trabalho da Polícia Federal, não é, Lindeberg? Foi anexado também gravações sobre suborno, doação. Eu aqui, essa peça nós podemos entregar a vocês. Os anexos é que a gente não vai poder entregar aqui, que era a compra de silêncio, né? Valores no começo de 70 mil que foram entregues e agora uma negociação final nesses dias de 400 mil. Confesso a vocês aqui, pessoal, nós não somos levianos de vir aqui jogar isso só por isso. Na verdade, eu acabei falando ali no meio de uma discussão porque estava entalado. E aqui eu faço questão da gente trazer aqui essa notícia de fato, né? Infelizmente, essa CPI virou um circo. É impressionante como essa CPI virou um circo. O ministro Gilmar Mendes, que foi tanto atacado aqui, chamava a atenção de uma coisa. Na hora que você cria uma CPMI, como também num processo de impeachment, o deputado e o senador passa a ter um papel de juiz e também de investigador. Não pode ter uma situação como essa, de parcialidade total. Passaram a mão e não indiciaram o Zetel, com ligação com a Igreja Lagoinha. Isso tudo é muito grave. O Flávio Bolsonaro foi indiciado, a administradora do escritório do Flávio Bolsonaro. Mas Flávio Bolsonaro não foi indiciado. Onix Lorenzoni, que recebeu 60 mil reais, não foi indiciado. Esse relatório é uma fraude. Nós estamos tratando aqui dois temas, eu vou abrir para vocês que quiserem agora fazer perguntas. Eu queria saber, igual, como os senhores disseram, uma acusação muito grave, mas foram procurados. Quais foram os relatos dessas vítimas, quais foram essas provas, além das negociações, enfim, eu não entendi direito. É uma vítima de 21, uma de 8, posso explicar um pouco? Só para ficar claro também contra quem que é a acusação. Acusação contra o relator Alfredo Gaspar. A relator Alfredo Gaspar tem vários anexos, tem gravações, e ele agora vai ter o direito de se defender. Porque depois daqui, hein? Depois dessa notícia de fato, a Polícia Federal vai investigar. Nós anexamos tudo. Os nomes das pessoas, tem gente, as gravações, tudo isso foram anexados. Então, a partir de agora, ele vai ter a oportunidade de se defender no inquérito que certamente a Polícia Federal vai abrir. A acusação é de estupro de vulnerável. É contra uma vítima, duas de estupro? Uma vítima, porque existem duas vítimas. Uma é a criança, nascida deste fato, e hoje a mãe tem 21 anos, a mãe verdadeira, porque em tese da notícia, esta criança foi registrada por uma outra mulher. E não pela moça que aos 13, não pela mãe biológica, o que no momento acreditamos, tá? Que no momento ela tinha 13, 14 anos, no momento do parto. E então a procura, como a senhora não foi da vítima, como que foi? É isso que a gente está preservando, porque para entregar na Polícia Federal. Eu só quero dizer... Foi um apelo, pedido de socorro e apelo. Tem de tudo, tem muita coisa... Apelo das vítimas. Tem muita coisa aí, tem muita coisa que vai ser colocado também nesse anexo, já foi protocolado agora aqui, e a gente só quer que isso seja esclarecido. Eu falo uma coisa para vocês, pessoal, eu nunca fui de ser leviano para falar uma coisa como essa se não tivesse elementos muito graves disso aqui para a gente. A gente viveu também um certo dilema de consciência aqui. E hoje eu acabei naquilo ali, porque eu estava 2 dias... com detalhes de tudo isso. Os senhores receberam há 2 dias essa denúncia. A senadora há mais tempo. A senadora há mais tempo. Nesse prazo, os senhores foram buscar essas provas, foram buscar as autoridades responsáveis. E fomos procurados. Para chegar a esse ponto aqui para falar, para trazer? Ou isso agora que vai para a investigação, que vai em busca das provas? Tem muita prova.
tem muita gravação, tem muita conversa, tem um diálogo dessa. Na verdade, existem pessoas que são vítimas das pessoas, que estão aí. Tá? Então agora a gente tem essa segurança em cima desses elementos do que a gente teve acesso. Nós entramos e agora eu não tenho dúvidas algumas, se tratando de um deputado, que a Polícia Federal começa um inquérito para investigar a fundo. Eu entendi o ponto da repórter no sentido de por que agora e por que hoje, né? Porque, na verdade, isso já estava para acontecer, porque há dias e dias as pessoas têm nos procurado para trazer provas e provas e provas. E muita gente, um sabia que o outro sabia, mas muita gente já está sabendo. Quando foram unidas as informações, aí nós tivemos que tomar uma atitude, inclusive dar uma resposta para a sociedade sobre o que aconteceu hoje. Então não é uma tentativa de escapar da questão da CPMI jamais, de mudar o foco. Mas não acaba ofuscando, senadora? Pode. Sim, mas claro, é que a sim. Claro que sim. Você sabe que mas tem são coisas diferentes. Tem um termo que usam quando você tem uma sabatina. Nesse caso não é uma sabatina, sempre que você lança o nome, que é expor ao sol. Querendo ou não, um relator como esse, ele está exposto, dando entrevista, pousando de paladino da moralidade, de defensor da família e dos bons costumes. São eles sempre. É a mesma coisa. É claro que essa exposição, a partir de aí, levou essas pessoas a fazerem essas denúncias. Que nós, uma senadora e um deputado, nós estamos apresentando porque achamos que estão mais do que bem fundamentadas. Aí a Polícia Federal vai decidir se abre ou não inquérito em cima desses elementos. E a gente tem convicção que vai abrir, porque são acusações e denúncias muito sérias. Nós estamos falando de uma criança de 13 anos. Estamos falando de uma... Em Alagoas. A gente sabe a cidade? Sabe, eu inclusive coloco aqui, tá? Esse documento aqui tá liberado para vocês. Houve conferência dos números de telefone, dessas trocas de mensagens, houve algum O ano tipo de nascimento, acho que foi. tentativa de exaurir todos os tipos de... Tem 8 anos atrás. Tem telefone, tem mensagem, tem gravações de pessoas com... A criança com tem outros, 8 anos hoje. Entendeu? Mas ela não Vídeo ou só áudio? Vive com a mãe. A criança Ela foi registrada no nome de outra foi registrado no Mas nome ela sempre foi criada pela vítima. pela vítima. Tem vídeo? Por que foi registrado por conta da... Porque Deu foi uma explicação? segundo. Eu não quero expor demais. Porque uma criança Mas de 13 anos, Você imagina ela tentaram proteger colocando outro familiar. colocaram outra pessoa. Então Mas- tem que ter um DNA da mãe e do pai. Tá entendendo? Porque nem a mãe de registro é a mãe. Nem a mãe de registro. Nasceu no Rio de Janeiro. As gravações são vídeo? Nasceu ou no também Rio de tem Janeiro só áudio ou tem e agora... Áudio e mensagens, áudio. Pessoal, Deixa a senadora terminar do Rio de Janeiro, então. Nasceu no Rio de Janeiro. Acredito que foi levado ao Rio de Janeiro para poder ficar longe do local. Eu creio. Não gostaria de falar mais, gente, por favor. Agora é com vocês, vocês podem investigar, vocês vão acompanhar, porque o nosso trabalho termina aqui. A gente está cumprindo uma obrigação, porque é um fato muito sério. E quem sabe, sabendo disso e não entregando para as autoridades competentes, seria uma questão muito séria para nós. Seríamos cúmplices. agora, Prevaricação. Agora, deixa eu só falar, já que vocês têm mais alguma pergunta, que a gente também tem limitação do que falar, mas isso aqui já está protocolado, tá, pessoal? É porque tem um fato de cumplicidade nessa história também. Vai ser enviado isso aqui tudo para vocês. Tá? Deixa eu... Já que eu estou aqui, eu só queria falar um minuto sobre outra CPI que eu já falei um pouco aqui, Soraya. Não, fica à vontade. Mas eu falo de uma coisa, a fraude total desse relatório. Eu, sinceramente, acho que o Congresso Nacional está se desmoralizando. Eu já fui deputado, já fui senador, nunca vi um Congresso tão desmoralizado. Isso é um circo. Volto a dizer, eles blindam quem eles querem blindar. O presidente da CPI disse sobre o filho do Lula, eles tiveram acesso a sigilo bancário e fiscal. Eles vazaram tudo na CPI. O presidente da CPI disse em entrevista que não tinha nenhuma ligação direta com o caso do INSS. Então isso aqui é uma fraude. Congresso Nacional, infelizmente a CPMI, não investigou nada. E a gente
queria votar um relatório contra o outro. Vamos tentar votar isso até o fim. Mas não votando o Pimenta, que está à frente da bancada nossa, nós vamos à Polícia Federal entregar todas os nossos indiciamentos feitos, porque qualquer um, mesmo que eles não aprovem, você pode entrar na Polícia Federal e entrar e fazer aquela denúncia. Diante de constatação de indícios de crime, como é o caso dessa questão aqui, que nós estamos falando. É a mesma coisa. Aprovando ou não, nós levantamos esses fortes indícios. Então, nós temos a obrigação também de apresentar este nosso relatório. Que não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e eu creio que não ofusca a CPMI. Porque são casos diferentes. E eu creio que, diante de uma acusação tão séria, a pessoa que está sendo denunciada, acusada, perdão, ela pode muito bem resolver rapidamente. Um simples exame de DNA. Acaba, mata isso. Mas o problema da CPMI, o problema do INSS persiste e não tem como uma coisa anular a outra. Nós votaremos o relatório, só que foi importante explicar para a população brasileira o que aconteceu hoje de manhã. Isso era importante, porque ninguém entendeu nada, né? Mas muitos parlamentares entenderam que isso não veio somente até os nossos ouvidos apenas. Muitos sabem, mas nós resolvemos. Eu, como mulher e senadora, que o deputado que acabou expondo naquele momento, e outra, além de tudo, estávamos aguardando também, tem mais e mais provas, aumentar essa segurança, só que depois do rompante do deputado, que é compreensível, né? Vieram mais e mais provas. Aí veio uma enxurrada de notícias pra gente, e aí nós nos sentimos seguros, primeiro, em protocolar na Polícia Federal e trazer essa resposta para a sociedade. Não dava para deixar chegar segunda-feira. Por quê? Porque essas pessoas já estão morrendo de medo. E por quê? Eles também sabem, o entorno dele também sabe. Então, a gente pede aqui toda a proteção à Polícia Federal para fazer. Nós estamos preocupados com o dia de hoje. A gente sabe, eu vou dizer, o dia de hoje estão procurando incessantemente as pessoas, as vítimas dessa morte. Sem parar. As pessoas estão com medo e a gente pede aqui agora também à Polícia Federal a proteção dessas vítimas num momento como esse. De certa forma, nós achamos e calculamos isso, que também fazer essa denúncia protege. Exato. Protege. Porque eu, sinceramente, a gente tem preocupação quanto à vida dessas pessoas. Mas a gente pede essas providências aqui nesse material. Então elas tá bom? temem pela própria vida de Sim, elas vieram pedir socorro porque já não é de hoje que este assunto está nos corredores do poder e tudo mais. E elas foram... Uma pessoa também que trouxe o assunto à baila disse que foi ameaçada por membros da CPI de ser até inclusive chamada a vir depor. Ameaçado de Porque esse assunto tem um... Não, mas não de morte. Não de morte, ameaçado de ser exposta. Então, é importante que vocês entendam que isso aí já tem... Há dias isso vem nos angustiando, só que nós tememos. Segunda-feira pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Mas elas temem pela própria morte. Lógico, Claro. principalmente. Mansu, você vê aí como é que entrega o pessoal tudo, tá? Mandou lá no grupo da